E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver algumas questões sobre múltiplos divisores, números primos e MMC e MDC. Vamos lá? Qual o produto de todos os números primos menores que 10? Então, a gente consegue ver facilmente os números primos menores que 10, que são o 2, o 3, o 4 não é primo, né? Temos o 5 e o 7. Fazendo a multiplicação de todos esses números, né? Porque produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a gente encontra 210. Então, é resultado da questão 6, letra B, 210. Sétimo, qual o menor número primo que é divisor de 45? Então, a gente tem aqui uma lista, né, dos números, dos divisores de 45. Tem o 1, o 3, o 5, o 9, o 15, o 45. Todos esses aí vão ser divisores do 45. E números primos, a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. A gente pode reparar aí que os divisores do 45 que são primos são os números 3 e o número 5, né? Porém, como a questão pede o menor, então o menor número primo aí que vai ser divisor do 45 vai ser o 3. Oitavo, em uma confecção, há rolos de malha com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar o tecido em pedaços iguais, maiores possíveis, e não sobrar nada. Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Como ele está falando do comprimento máximo, a gente está procurando aí o maior divisor que a gente pode dividir esses três números, e seja comum aos três, né? Então, aí basta a gente fazer o MDC para a gente conseguir encontrar o resultado dessa questão. Fazendo o MDC entre 120, 180 e 240, a gente pode começar, mais uma vez, dividindo por 2. E, pelo fato dele dividir os três números, a gente circula. Divido novamente por 2, que a gente vai encontrar 30, 45, 60. Mais uma vez eu circulei, porque ele dividiu esses três valores. Divido por 2 novamente, porém agora o 45 ele não é divisível por 2, então eu não circulei o 2. Divido novamente por 2, mais uma vez eu não circulo, porque o 45 ele continua... ele é ímpar, né? E a gente não consegue dividir. Além do 45, a gente também tem o 15. E agora eu vou dividir já por 3. Circulo novamente porque eu consegui dividir o 15 e o 45. Divido novamente por 3, mas não circulo porque o 5 ele não é divisível por 3. E agora eu consigo dividir por 5, divido os três números. Então eu circulo novamente. Então, para encontrar o MDC, nesse caso, a gente vai ficar com 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Lembrando que no MDC a gente só multiplica os números que a gente circulou. Então, a gente tem como resultado 60. Então, os pedaços aí de tecido vão ter que ter 60 centímetros de comprimento. Nono, determine o MMC e o MDC dos números 40 e 64. Mais uma vez, né, para encontrar o MMC e o MDC, a gente faz a decomposição aí dos números em fatores primos. Então, vou iniciar dividindo por 2. Vou iniciar dividindo por 2. Como 2 ele dividiu os dois números, a gente circula, né? Tem como resultado 22 e 34. Mais uma vez, eu divido por 2 e vou encontrar 10 e 16. Como dividir os dois números, circulo novamente. Divido por 2 de novo e circulo, a gente encontra como resultado 5 e 8. Mais uma vez, vou dividir por 2, porém, como o 5 ele não é divisível, a gente não circula o número 2. O mesmo acontece, a gente fica como resultado 5 e 2. Divido novamente até chegar no 1. Para encontrar MMC, a gente tem que multiplicar todos os fatores, né, da decomposição. E o MDC a gente multiplica apenas os valores circulados. Então, para o MMC, nesse caso, a gente ia circular o 2, o 2, o 2, o 2, o 2 e o 2, ou seja, 2 a sexta, vezes o 5, que a gente encontra 320. Então, o MMC, nesse caso aí, vai ser 320. E o MDC a gente vai multiplicar só o que está circulado. 2 vezes 2 vezes 2, que a gente encontra 8. 10. Em uma árvore de Natal, 3 luzes piscam com... 10. Em uma árvore de Natal, 3 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 6 segundos e a terceira a cada 10 segundos. Se em um dado instante as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão a piscar juntas? Por exemplo, essa primeira luz, a gente sabe que ela vai piscar de 4 em 4 segundos. Então, ela vai piscar no segundo 4, no segundo 8, no segundo 12, ou seja, nos múltiplos de 4. A segunda luz vai piscar nos múltiplos de 6,
no segundo 6, 12, 18 e assim por diante. E a terceira a cada 10 segundos, então 10, 20, 30. Então, se a gente quer saber o minuto, o tempo, né, que ela vai piscar novamente todas juntas, é só a gente encontrar o múltiplo que a gente vai ter em comum entre essas três lâmpadas. Então, nesse caso, é só realizar o MMC entre 4, 6 e 10. Então, a gente começa dividindo por 2, que a gente tem como resultado 2, 3 e 5. Divide por 2 novamente. Agora, eu não consigo mais dividir por 2, vou dividir por 3. E divido por 5. Então, ela vão piscar juntas novamente depois de 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu espero vocês na próxima.